Seja muito bem-vinda ao projeto Casada e Feliz. Aqui eu falo de como continuar casada e ser feliz superando as dificuldades do casamento. Eu sou Silvana Blanc. Assim como nós temos, às vezes, algumas feridas, a gente se machuca. O que é essa ferida emocional? Assim como a gente se machuca, a gente tem um machucado e a gente vai curar desse machucado. A gente também tem feridas nas nossas emoções que a gente adquire ao longo da vida. E muitas delas a gente não tem consciência de que há essa ferida, do porquê nós estamos com essa ferida. E a gente precisa curar as nossas feridas emocionais, porque existem várias coisas, várias atitudes que nós tomamos em nossa vida e que a gente não sabe, que pode ser uma consequência dessa ferida emocional, que ela está lá no nosso inconsciente e a gente não sabe o porquê que a gente está tomando aquela atitude. Então a gente tem que entender que a dor, eu posso tampar a minha ferida, eu tenho uma ferida, eu vou colocar um curativo. Quando eu coloco esse curativo, eu não vou ver mais o meu machucado, eu vou tampar, mas não significa que aquele machucado, ele está curado. Eu preciso curar. Não adianta eu colocar somente aqui eu vou colocar um esparadrapo, eu vou colocar um band-aid e vou tampar esse machucado, mas ele ainda não está curado. Assim também são as nossas emoções. A gente precisa curar essas emoções, curar as emoções que estão fazendo com que a gente tome determinadas situações que prejudicam a nossa vida, que prejudicam principalmente o nosso relacionamento, o nosso casamento, que é o nosso foco aqui hoje. Então, como eu vou ser feliz no casamento se eu tenho várias feridas emocionais, várias dores emocionais que estão me levando a ter atitudes, a tomar escolhas que não me ajudam a prosperar, não me ajudam a conseguir conviver com o outro. Então, antes da gente pensar no relacionamento dentro do casamento, eu preciso me curar. Eu preciso curar as minhas feridas para eu conseguir entender o outro. Porque no casamento são duas pessoas, cada uma traz a sua bagagem, cada uma traz as suas feridas emocionais, cada um traz a sua bagagem de história. E a gente precisa se curar para a gente poder conviver com o outro. E essa dor emocional, ela tem 3 movimentos. Eu posso escolher adotar essa dor e me fazer de vítima. De fato, isso aconteceu na minha vida e eu não tenho como superar. A minha vida é pior do que a do outro, a minha dor é pior do que da outra pessoa e eu adoto essa dor. E eu fico ali, refém daquilo que aconteceu comigo. Ou eu posso dizer, não, eu não quero essa dor. Eu não sou digna, não tinha que ter vivido isso, eu não mereço isso. Ou você pode transcender essa dor. E você pode fazer a sua dor ser o seu trampolim para você alcançar o que você quer. Como dando exemplo aqui, numa família onde um pai é alcoólatra e ele tem 2 filhos. Nesses 2 filhos, o filho pode dizer, não, eu não vou beber porque eu não quero ser o que o meu pai era. Eu não quero ter a família que meu pai tinha. Eu não quero repetir os comportamentos dele. Da mesma forma que eu posso ter o outro filho dizendo, não, a minha vida não tem jeito, eu tenho que beber mesmo porque meu pai bebia. Então a gente pode escolher, faça da sua dor o seu trampolim, a sua maior força. Pegue essa dor que aconteceu na sua vida e faça dela a sua força para você mudar e para você ser alguém melhor. E um passo importante é a gente aceitar a nossa história. A gente tem que entender que nós somos únicos e que se tem erros, se tem coisas difíceis que eu vivi na minha vida, a outra pessoa vai ter a dela. As outras pessoas vão viver as suas situações. Então a gente tem que entender que a nossa história é única, que nós somos perfeitamente imperfeitos. Nós não somos perfeitos e nós temos o direito de errar, sim,
Você tem que entender que nós temos o direito de errar. Todas as pessoas têm o direito de errar. E quando a gente entende isso, a gente pode eu consigo me perdoar para eu poder continuar e curar as minhas feridas emocionais. Assim como eu entendo que o outro também tem o direito de errar, eu vou conseguir entender melhor o meu marido. Eu vou conseguir compreender mais também as reações dele, as situações dele. Então, todos nós temos o direito de errar e todos nós temos as nossas feridas. E eu vou explicar para vocês aqui o que acontece com essas feridas. Com tudo que eu vou falar aqui hoje, a gente já vai resolver boa parte das nossas situações, a gente vai entender os nossos comportamentos, por que a gente atrai determinadas situações, e você vai entender como se comportam essas feridas emocionais. Então existem 4 fases da nossa vida na infância. A primeira fase é quando você vem ao mundo e você acha que você pode fazer, você veio e você sabe para que você veio. Você chegou aqui e você veio, você é feliz, você é espontânea, uma criança alegre, e você sabe o que você quer fazer. Essa é a sua primeira fase. Só que tem uma segunda, que você começa a ter uma interdição, você começa a ter regras dos adultos. E aí você começa a ver que não é bem assim. Aquelas coisas que você gostava de fazer, que você queria brincar, você começou a ser impedido de fazer. Aí você passa para uma segunda fase. E aí tem a terceira fase, que é a fase ali quando você já está virando adolescente, de uns 12 anos. E aí você se depara não só com as regras, mas você percebe que por mais que você faça, você não vai vencer dos adultos. O adulto sempre vai ter razão, você vai sempre que obedecer e você não vai ser você. E aí vem a quarta fase, que quando você vê que você não pode ser aquela coisa espontânea que você tinha na sua infância, que você tem que obedecer regras e que agora você ainda não tem voz, que o que os seus pais falarem, o que os adultos falarem, você vai ter que obedecer e você vai perder. Você começa então, já que eu não posso ser quem eu sou, eu vou ter que ser alguma coisa. E para eu ser alguma coisa, eu crio máscaras. E essa máscara é como se eu estivesse tampando a ferida. Porque ao longo dessas 4 fases, lá na nossa infância, todas essas repressões, todas as vezes que não deixaram a gente ser o que a gente queria ser, a gente foi tendo feridas emocionais, mesmo sem a gente perceber. O nosso inconsciente, ele é formado até os nossos 7 anos de idade. E a gente, por isso que fala, né, a formação da criança até os 7 anos. Por quê? Ela é igual uma esponja, ela absorve tudo, porque tudo que ela absorve até os 7 anos está indo para o inconsciente dela. E vai chegar um dia que ela não vai saber se aquilo que aconteceu. Então, para ela reprocessar algum comportamento dela, talvez você tenha que lembrar de uma memória lá bem da sua infância mesmo. Justamente por isso, porque a gente vai sugando tudo o que vai acontecendo. E isso vai gerando as nossas feridas emocionais. Isso vai gerando quem a gente é. Também as coisas boas. Mas como aqui a gente está falando das 5 feridas que eu vou falar, as 5 feridas emocionais, elas vêm disso, dessa história da nossa infância, do que a gente vai vivendo, do que vão nos privando de ser o que a gente é. E por isso que quando a gente tem uma dessas feridas, a gente cria uma máscara correspondente para ela, que afeta todo o nosso comportamento, nossa vida. Principalmente o nosso casamento, nossas escolhas, o que a gente está vivendo. Por isso é importante a gente conhecer, tomar conhecimento dessas informações para a gente saber como se comportar, para a gente saber curar essas feridas, para eu poder me relacionar com o outro. Quantas vezes a gente acha que o marido está errado, que o marido precisa mudar, que eu estou sofrendo com isso porque ele não faz do jeito que eu quero, mas a gente não busca informações para saber o que eu preciso fazer. Será que o meu movimento está correto? Será que eu também não preciso curar algo em mim? Então vamos começar por nós.
Quantas vezes a gente pensa assim, o casal precisa fazer algo juntos, ótimo, encontros de casais, maravilha, mas a minha proposta aqui é trabalhar você. Você pode transformar o casamento. E essa informação é maravilhosa, porque quando a gente sabe que é responsabilidade nossa poder mudar a nossa história, poder transformar a nossa vida, quando a gente entende que o que está acontecendo hoje na minha vida é minha responsabilidade, você entende que fica mais fácil? Porque está nas suas mãos. Se é minha responsabilidade, eu posso mudar, eu posso transformar essa situação. Agora, quando eu dependo do outro, o outro vai precisar mudar, o outro precisa fazer algo para que isso aconteça, fica fora das minhas mãos. Eu não tenho controle sobre isso. Então, isso é importante, isso é maravilhoso, a gente ter consciência de que a gente pode transformar. Então, ao longo dessas 4 fases da infância, a gente vai criando algumas feridas. E eu vou falando um pouquinho delas aqui e você vai pensando se você vai se identificar com alguma delas, porque no final eu vou te mostrar como a gente pode curar essas feridas. A primeira dela é a ferida da rejeição. Quantas pessoas, quem aqui não foi rejeitado alguma vez? Quantas rejeições a gente já passou? E essa rejeição pode ser de inúmeras formas. Lá na infância, talvez o pai queria que você fosse diferente, talvez o pai queria que você fosse um menino e você veio menina, talvez lá na infância alguém que falou que não queria ficar com você por alguma coisa, não queria cuidar de você, eu não sei. Alguma situação de rejeição que você tenha passado vira uma ferida. E eu quero lembrar aqui que a próxima ferida que eu vou falar é o abandono. Mas há uma diferença entre a rejeição e o abandono. A rejeição é quando eu olho para você e digo, eu não quero ficar com você. Eu não quero. O abandono é diferente. Eu não posso ficar com você. Então são 2 feridas que quando a gente fala assim o nome são bem parecidas, mas elas têm essa diferença. A rejeição é alguma coisa que você passou, que a pessoa te rejeitou. Ela podia ter ficado com você, ela podia ter feito algo por você, mas ela não quis fazer. E isso te causou uma ferida emocional. Lá mesmo, na sua infância, ao longo da sua vida, pensa aí quantas vezes você sofreu algum tipo de rejeição. Essa rejeição não precisa ser somente no relacionamento. Pode ter sido lá na infância, alguma situação de alguém que você ouviu, alguém da família que te fez alguma situação de rejeição, não quis ficar com você, não quis tomar conta de você, ou o pai que não queria o filho desse jeito, eu queria que você fosse de tal forma e você não obedece, menino, você é diferente, e alguma rejeição. E o que acontece quando a gente tem alguma rejeição em nossa vida? Existe uma máscara para essa rejeição. A gente cria uma máscara que é o escapismo. A gente quer fugir, a gente quer solidão. Quantas pessoas aqui, me fala aí, se vocês já ouviram falar de alguém que falou assim, eu tô sozinho, não tô namorando, não tô casado e tô feliz assim. Eu tô feliz sozinho, eu gosto de viver a minha solidão, eu gosto de ficar sozinho. Sabe o que é isso? Se chama escapismo, ela está fugindo porque ela tem alguma dor de rejeição. Em algum momento da vida dela, ela já sofreu alguma rejeição e hoje ela não quer mais sofrer isso. Eu não quero, então para eu não passar por alguma situação de ser rejeitada, eu prefiro ficar sozinha. Então é uma proteção, é uma máscara, eu preciso me proteger porque em algum momento da minha vida eu fui rejeitada. E eu não posso deixar que isso aconteça de novo. Então eu me protejo. E como que eu faço essa proteção? Eu crio essa máscara de escapar, de viver na solidão. Eu não quero me envolver com outra pessoa. E você foge de relacionamentos. Você foge de estar com alguém justamente por isso. Então, vai pensando aí. Será que você tem essa dor de rejeição? Será que ao longo da sua vida você criou essa máscara?
Você preferia estar sozinho? Você não gostaria de estar no relacionamento? Ou você foge desse relacionamento? Esse sentimento de rejeição te gerou isso? Essa necessidade de usar essa máscara porque eu preciso me proteger. Eu não vou mais ser rejeitado. Então eu vou para a próxima ferida. A próxima ferida emocional é o abandono. Como eu disse aqui, é diferente. A rejeição, a pessoa não quer ficar com você. Ela pode, mas ela não quer, então ela te rejeita. O abandono não. O abandono ela não pode. Ela precisa te abandonar, porque ela não tem como ficar com você. E aí eu te falo, quem aí teve os pais separados, o pai que abandonou de alguma forma, ele saiu de casa, quem não sofreu a dor do abandono? Me fala aí, você já passou por isso? Ou talvez você tenha sido abandonado por alguma outro tipo de situação? Ou até mesmo na sua vida de adolescente, alguém que não quis ficar com você, te abandonou, nas suas amizades, alguém que podia ter feito companhia naquela situação, mas não, a pessoa te abandonou e você se sentiu sozinho. E que máscara acontece quando a pessoa tem uma dor, uma ferida emocional dessa? De sentir, de ter se sentido alguma vez na vida abandonado. A pessoa, quando ela sente essa dor de abandono, ela vai criar uma máscara que é da dependência. Quantas vezes a gente vê a pessoa, que a gente fala dependência emocional? Quantas pessoas estão num relacionamento por dependência e não percebem? É o que eu falei. A rejeição, a pessoa cria, ela escapa, ela quer viver sozinha. Mas a pessoa que sofre um abandono é o contrário. Você sofreu um abandono, você vira uma pessoa dependente, você tem medo da solidão, porque você já foi abandonado alguma vez na vida. Se eu já fui abandonada alguma vez na vida, eu não posso ficar sozinha, eu preciso dessa pessoa. Aí dentro do casamento, no relacionamento, me diz aí, quantas mulheres, quantas pessoas, quando a gente faz pelo outro algo que a gente não queria fazer, mas eu vou fazer, porque é melhor eu fazer do que ele me deixar. Porque se eu não fizer isso para agradar o meu marido, ele pode me deixar e eu vou ficar sozinha, porque eu tenho medo de solidão. Então eu faço de tudo para agradar as pessoas, eu agrado todo mundo, eu agrado os amigos, eu agrado e faço tudo pelos outros, porque eu dependo desse carinho, dessa atenção. E a dependência emocional é muito séria. Às vezes a pessoa, mesmo que inconsciente, ela fica doente só para poder ter o carinho de alguém, porque ela sabe que ali na doença ela não melhora, ela não cura. Por quê? Porque é um momento onde ela está tendo atenção, ela está recebendo o carinho do outro. Às vezes, o marido é uma pessoa fria e tal, mas aí ela ficou doente, ele deu um pouquinho de atenção, fez algum cuidado, e às vezes o inconsciente dela faz que alguma coisa aconteça, que ela fique doente, só para receber a atenção do outro. Essa é a máscara da dependência. E aí você fala, puxa, mas eu tenho esse sentimento de dependência, eu tenho medo de solidão, eu faço para agradar o outro porque eu tenho medo de ficar sozinha. Mas você não sabia, e que eu tô te contando aqui agora, é que esse seu medo de solidão, essa sua dependência, ela é pode ser fruto de algum abandono que você já sofreu na sua vida. Uau! Só essa informação já é o máximo. A gente poder saber qual é a origem desse meu comportamento. Por que, Silvana, que eu me comporto assim no casamento? Por que eu sou uma pessoa assim? Agora você já sabe qual situação de abandono você já viveu na sua vida e que hoje está te gerando esse comportamento. A terceira ferida emocional que eu quero falar aqui com vocês é a ferida da traição. Aí você vai pensar, né, quando a gente fala em traição, principalmente quando a gente está falando de casamento, a gente já logo pensa no namorado, no marido, nos momentos de traição. Sim, essa é uma traição.
Só que o que eu estou dizendo aqui, dessas feridas emocionais, é que a gente traz essas dores, essas feridas, desde a nossa infância. Lembra de alguma situação que seu pai ou sua mãe ou algum adulto te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Ah, te prometeu que ia te levar no cinema tal dia e não cumpriu. Te prometeu que se você fizer isso eu vou comprar aquele doce, ou eu vou te levar naquele parque, ou eu vou te levar para passear. Sabe aquelas promessas que o adulto depois não cumpre? Isso é um sentimento, causa uma ferida de traição. Você se sentiu traída, porque você fez alguma coisa esperando aquele retorno e você não teve. Então não valeu de nada aquela situação que você fez. Então eu fiz aquilo para agradar meu pai ou para cumprir aquela promessa e eu não tive o retorno, é uma traição. E aí vem as outras traições. Se você hoje está casada, se você hoje já teve algum outro tipo de traição, num período de namoro você sofreu uma traição. Aí vem as outras traições também, um amigo que você confiou um segredo e depois você se sentiu traído, ele traiu a sua confiança, todos os tipos de traições. Ela também tem uma máscara. Fala assim, nossa, mas eu sofri uma traição. Dói. Dói, uma traição dói. E a gente não tem como mensurar a dor que cada pessoa sente. Muitas mulheres chegam para mim sofridas com a questão da traição. O que eu faço? Algumas conseguem perdoar, outras têm muita dificuldade. E hoje a infidelidade ainda está no ranking do maior motivo dos divórcios no mundo inteiro. Então a traição, ela dói. E por que, Silvana? Com essa ferida eu crio alguma máscara? Sim. Cria a máscara do controle. Você vira uma pessoa controladora, uma pessoa ciumenta. Eu vou controlar tudo, eu vou controlar todos os passos do outro, porque quando eu controlo tudo, eu tenho menos chances de sofrer uma nova traição. E lembra que eu estou falando aqui que a traição pode ser uma traição hoje, que você já sofreu recentemente no seu casamento, pode ser uma traição na juventude, pode ser uma traição de amizade, pode ser uma traição da infância. E hoje você é uma pessoa extremamente ciumenta e você não entende por quê. Gente, eu sou muito ciumento, não consigo me controlar. O que eu faço com esse ciúme? E às vezes é por isso. Às vezes o seu marido não te traiu, mas às vezes você pode ter tido lá na sua infância alguma traição, alguma promessa não cumprida, que hoje você precisa usar esse controle. Você precisa ter o controle de tudo, controle de onde o outro está, o controle de para quem ele está mandando mensagem, com quem ele está falando, com quem ele está saindo. Aí você se torna uma pessoa totalmente controladora e você não vive, porque essa pessoa controladora, ela também sofre, porque na verdade ela está fazendo tudo isso por medo. Você tem medo de sofrer uma traição. Então você precisa estar ali, naquele controle. Eu preciso controlar tudo o que acontece para eu não ter o risco de sofrer isso de novo. E aí você fica refém dessa dor. E aí, depois da traição, eu vou falar aqui da injustiça. Quem aqui nunca sofreu uma injustiça? Eu, várias. Injustiça, a gente sofre muitas injustiças ao longo da nossa vida. Na infância, até mesmo a injustiça do pai, do seu irmão talvez te bater e o pai achar assim que você que merece apanhar mais, que você estava sem razão. É uma situação de amizade, é uma situação do trabalho em que você se sentiu injustiçado e que também causa essa ferida emocional da injustiça. E principalmente, voltando a falar, quando ela acontece lá na infância, você já cresce sendo uma pessoa usando uma máscara da rigidez. Você se torna uma pessoa fria, uma pessoa que você acha que tudo, que a vida é injusta com você,
Você acha que a vida é injusta, que a sua vida é pior do que a do outro, que o seu casamento é pior do que o do outro, como a vida é triste e é injusta com você. E na verdade, você sofreu alguma injustiça e você não curou essa ferida. Você ainda está com essa ferida aí. E se você não cura a sua ferida emocional, se você não cura essas 5 feridas, você vai criando essas máscaras ao longo da sua vida. E você vai vivendo com essas máscaras para você se proteger. Você não quer viver aquilo de novo. Você não quer sofrer aquilo de novo. E essa injustiça, essa rigidez, você fica o tempo todo se comparando, achando que a vida é injusta só com você, achando que tudo, né? Você reclama de tudo, porque tudo é injusto com você. E você se torna uma pessoa fria. E ao passo que eu me torno uma pessoa resistente e fria, vamos voltar aqui para o casamento. Como você acha que vai ser o seu relacionamento? Como você quer que o outro te trate de forma mais carinhosa, se você é uma pessoa fria? E você cria essa máscara dessa frieza. Quem aqui já passou por alguma situação de humilhação? A humilhação, ela pode ser também de diversas formas, de alguma situação que você se sentiu humilhado, você passou vergonha. E existem pessoas tímidas, só que alguém que tem essa dor da humilhação, ela é uma pessoa extremamente tímida. Ela não consegue fazer nada. E essa é uma ferida que tem a pior máscara, que é o masoquismo. Para outra pessoa não me humilhar de novo, para eu não passar por uma humilhação de novo na minha vida, o que eu faço? Eu mesmo me maltrato. Eu mesma vou me maltratar, porque aí ninguém me maltrata. Uma pessoa que tem essa ferida da humilhação e usa essa máscara de masoquismo, ela acha que ela tem que sofrer, ela acha que ela merece, ela tem peso na consciência até de tirar férias, porque ela acha que alguém vai ficar achando que ela está sendo folgada. Então ela precisa ali sofrer com aquilo. Ela sofre e a ferida dela, na verdade, é de humilhação. Ela não quer ser humilhada de novo. Não é que ela quer se maltratar, que ela quer fazer com que ela mesma sofra, mas ela não quer sofrer humilhação de novo. E para que outra pessoa não humilhe, ela mesma se humilha, ela mesma se maltrata. Então essas são as 5 feridas, que é a rejeição, abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. São as 5 feridas emocionais que causam essas máscaras. E o que fazer com essas máscaras? Quando eu uso essas máscaras, eu não estou curando a minha ferida. Você viu que para cada ferida emocional existe uma máscara para ela. Por que a máscara? Porque se eu coloco a máscara, ninguém vê a minha dor. Eu tenho um machucado aqui, mas eu tampei, coloquei um curativo, ninguém está vendo. As pessoas estão vendo até ali que tem um curativo, mas ninguém percebe que existe um machucado, que existe uma dor, que está aqui me maltratando e que eu não quero mexer nessa ferida. E ao passo que você esconde a sua ferida emocional, que está aí dentro de você. Se você fica escondendo essa ferida e você não busca a cura da sua ferida, o que vai acontecer? Você vai viver mais disso. Porque nós temos em nossas vidas uma missão de aprender várias coisas. E quando você não aprende, as situações se repetem até você aprender. Já viu aquelas pessoas que o marido traiu, o marido trai, e aí quando ela vê, ele está sempre vivendo aquilo. A pessoa, nossa, coitada da fulana, né? Sofre tanto com o marido. Poxa, mas ela tem alguma coisa para aprender ali, para mudar. A gente não está aqui para ficar sofrendo. A gente não está aqui para ficar sentindo dor, para ficar usando máscara. Mas sim para viver aquela primeira fase que a gente tinha lá na nossa infância. De fazer o que a gente veio fazer. De ser quem a gente é, sem máscara. Sem eu precisar fazer para agradar o outro. Eu sabendo, respeitando a minha história
e sabendo que eu posso errar, aceitando os meus erros, aceitando a minha história, aceitando aquilo que eu passei. Ah, Silvana, mas essa humilhação, mas essa dor de traição, todas essas feridas foram culpa do meu pai ou da minha mãe. Se isso aconteceu na sua vida, saiba que você não está sozinho. Todas as pessoas passaram por alguma dessas feridas. A diferença é como a gente vai escolher olhar para essa dor, olhar para essa ferida. Você quer continuar usando essas máscaras e te maltratando e te impedindo de viver a felicidade que você merece viver? Ou você vai agora tomar a decisão de curar essa ferida? Você vai tomar a decisão de tirar essa máscara, de tirar esse curativo, de estampar, mostrar a sua ferida, curar e ser quem você tem que ser. É isso. A gente tem que ser. É mais simples do que parece, mas a gente complica e por isso a gente sofre. E enquanto a gente não aprende uma lição, enquanto a gente não aprende com aquela situação que a gente está vivendo, a gente vive mais disso, a gente vive mais disso. E outra situação vai aparecer para eu viver mais disso até eu aprender. Até a vida dizer assim, nossa, você aprendeu. Porque ao passo que eu aprendo com aquela situação que me causa dor, eu não tenho como vivê-la mais, porque eu aprendi a lidar com ela. Quando a gente aprende a lidar e a superar aquela dor, entende que não tem como mais eu viver essa dor. Não tem como. Então a gente precisa curar essas feridas emocionais. Então, como eu resolvo isso, Silvana? Como eu faço para curar essas feridas emocionais? Existem 4 passos para a gente curar essas feridas emocionais. O primeiro passo é a gente tomar consciência, que é o que eu estou ajudando vocês aqui. É vocês tomarem consciência. Nossa, eu não sabia que o meu ciúme era porque eu já tinha sofrido essa traição. Eu não sabia que a minha dificuldade de me relacionar, de querer estar com alguém, é porque de alguma vez, em alguma situação, eu já tinha sido rejeitada. E por isso hoje eu falo que é melhor viver sozinha. Nossa, eu não sabia. Eu não sabia que essa dependência que eu tenho do meu marido, de querer agradar ele a todo momento, esse meu medo da solidão, de talvez ele me abandonar, me deixar, fosse porque algum dia alguém me abandonou. Fosse porque talvez o seu pai tenha saído de casa e tenha te deixado muito novo e hoje você tem essa reação. Qual é a sua dor? Qual dessas feridas, por qual dessas você passou? Então o primeiro passo para você se curar é você tomar consciência. Então, de fato, aí é o primeiro passo. Eu já pensei que se eu achar alguma coisa, é eu descobrir a minha ferida, né? Eu vou tirar essa venda da minha ferida. Só que ela é emocional. Então, quando eu tiro essa venda, olha, eu tomo consciência. Eu tenho uma ferida, eu tirei a venda. Eu tirei aquele curativo, aquela máscara que eu estava usando para proteger. Eu estava usando uma máscara, Silvana, de dependência do meu marido para proteger a minha ferida de abandono, porque eu já fui abandonada, eu não quero ser abandonada de novo. Então eu uso essa máscara. Eu estou usando a máscara de ser a controladora. Tudo eu controlo, eu sei de tudo, porque eu não posso novamente ser traída. Então hoje eu controlo tudo em minha vida, eu tenho controle de tudo, ó. Eu sei onde ele está, o que ele está fazendo, as pessoas que ele anda, eu já tirei ele de alguns amigos e aí eu tenho todo o controle. Pronto. Mas na verdade tudo isso são as máscaras que você está tampando a sua ferida emocional. Então agora você tomou consciência, agora eu entendi que eu estava usando uma máscara e agora eu entendi que eu tenho essa dor. Então eu aceito, eu concordo com você, Silvana. Eu concordo que eu sofri essa dor aí. Talvez da humilhação, da rejeição, do abandono. Qual foi a sua dor?
qual foi a situação que você passou e você vai aceitar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando você tem uma resistência. Tá bom, eu passei por isso, porque você tomou consciência, agora eu entendo a minha ferida. Eu tenho essa ferida aí, por exemplo, do abandono. Eu reconheço essa ferida do abandono. Eu fui abandonada, eu lembro, isso me dói e eu reconheço. Só que a culpa disso aí foi do meu pai. Meu pai saiu de casa, a culpa é dele. Ele me gerou essa ferida, tá vendo? E agora eu fico aí com essa dor da dependência, eu fico querendo agradar todo mundo porque eu tenho medo de solidão e a culpa é do meu pai e eu culpo os outros, da minha mãe também e a culpa é do meu irmão, não, a culpa é da sociedade, não, a culpa é do governo, a culpa. E aí talvez você tenha aquela resistência no segundo momento e você fala, não, eu não tenho culpa, foi a culpa do outro, eu não mereço viver isso. Esse é o segundo passo da cura, é quando você resiste, porque primeiro você vai tomar consciência, mas você vai ter uma resistência, você vai procurar culpados. E isso é natural, é normal. Você fica pensando, poxa, mas será que eu mereço isso? Será que eu vivi isso mesmo? É quando dá aquela dúvida, porque você já viu a sua ferida, e aí você tem uma resistência. O seu terceiro passo é você começar a aceitar. E aí você se dá o direito de sentir o que você precisa sentir. Bem, de fato eu reconheço, o primeiro passo, eu reconheço que eu tenho essa dor, que eu tive essa ferida na minha vida. O segundo passo, eu vou entender que eu vou ter uma resistência. E no terceiro, é quando eu vou aceitar e eu vou dizer, de fato, isso aconteceu na minha vida, eu tive uma resistência agora, porque isso é doloroso, é ruim pensar nisso, é difícil pensar nisso. Mas você vai se dar o direito de sentir o que você precisa sentir, porque dói. É ruim olhar para as feridas, né? As feridas doem. E é esse momento que tá tudo bem. É esse momento que você olha para a sua ferida e fala, isso dói. E você sente a sua dor, você sente o que você precisa sentir. E é o quarto passo, é quando você volta a ser você mesmo. Você se torna você mesmo de novo. Porque o seu maior poder, pense nisso, o seu maior poder é ser quem você é. O maior poder do ser humano é ser ele mesmo. É a gente tirar as máscaras, é a gente se perdoar, a gente aceitar a nossa história, respeitar a nossa história, respeitar e honrar os nossos pais e entender que está tudo bem. Eu posso olhar para a minha história e contar uma história triste, ou eu posso olhar para a minha história e ver que toda a dor que eu passei hoje é a minha maior força. Eu posso olhar para isso e dizer, eu vou pegar essa dor e eu vou transformar na força, porque eu não quero viver isso mais, porque eu não quero ser assim, eu não quero repetir os mesmos atos dos meus pais. Lógico que foi ruim aquilo que te causou dor. Então esse é o momento onde você vive a cura. Então eu vou resumir aqui. No primeiro passo você vai aceitar, você vai tomar consciência. No segundo, você vai perguntar, poxa, mas será que é isso mesmo? Você vai ter uma dúvida. No terceiro passo, você vai se dar o direito de sentir. Isso dói. Lembrar dessa ferida dói. E na quarta, você vai tomar consciência que, peraí, eu não preciso dessas máscaras. Eu não preciso usar máscara para agradar o outro. Eu não preciso me proteger porque eu não quero mais sofrer uma humilhação. Eu não preciso me maltratar para não sofrer humilhação pelos outros, me proteger para não sofrer outra rejeição, para não sofrer uma traição, para não sofrer uma injustiça. E aí você fica se protegendo, criando barreiras para você mesmo. Aceite a sua vida como você é, porque nós somos perfeitamente imperfeitos e está tudo bem. Seja você do jeito que você é, do jeito que você tem que ser.
E quando você se libera, você se liberta dessas máscaras, você cura suas feridas emocionais, você vai estar mais pronto para se relacionar com o outro. Como eu quero entender o meu marido, como eu quero me relacionar bem com ele, se eu não consigo compreender nem as minhas dores? Então vamos nos curar primeiro. Vamos olhar para as nossas feridas emocionais. Tirar essas máscaras. Porque a vida, ela tem que ser muito mais leve do que você hoje tem levado. Se liberta desse peso. Se liberta dessa máscara. Ah, Silvana, mas eu tenho medo da traição. Se liberta. Porque senão você vai ficar escravo desse controle todo e você não vai viver feliz. O objetivo aqui, todo o tempo, é você buscar a sua felicidade. E não tem felicidade maior do que a gente ser quem a gente é. Você não precisa fazer para agradar o outro, você não precisa se submeter a coisas dentro do casamento somente para agradar o outro. O relacionamento, o casamento, ele tem que ser fluido para os dois. Tem que ser algo bom para os dois. Ele tem que ser algo que te faça crescer cada dia mais. Algo que te traga paz. E se em algum momento você tem que usar uma máscara, você tem que usar o seu controle, você tem que usar da sua rigidez, se você tem que usar de todas essas máscaras, desse escapismo, desse masoquismo de achar que você merece sofrer. Não, Silvana, porque eu já sofri uma humilhação, eu tenho medo de sofrer de novo e eu mereço essa dor, eu mereço sofrer desse jeito. Para com isso, porque você tem que se libertar dessas máscaras e você tem que ser você mesmo, inclusive dentro do casamento. Você tem que respeitar quem você é. Mas para você respeitar quem você é, você tem que se conhecer, curar as suas feridas emocionais. Porque ao passo que você fica carregando essas feridas, você vai levando as suas feridas. Você vai também derramando um pouco dessas feridas e dessas máscaras ao seu redor. Então, relacionamento. Eu quero ter um relacionamento com o outro. Eu quero, Silvana, quero transformar meu casamento. Então vamos começar por você? Quem sabe? Se você se transforma, você não tem como. A gente cheio de feridas, cheio de marcas, cheio de manias, de coisas erradas, de proteção de ser quem a gente é, como a gente quer que o outro seja com a gente, essa pessoa. Então primeiro seja você a pessoa que você quer que o outro seja. Seja você essa pessoa transformada. Cure as suas emoções. Faça esses 4 passos que eu passei aqui hoje. Aceite, veja, tome consciência de qual dessas feridas você precisa curar. Qual dessas máscaras você precisa se libertar. Depois, você vai ter esse processo de primeiro negar, de achar que é culpa de alguém, de que você não merece. No terceiro passo, você vai sentir, você vai se permitir sentir e reconhecer que essas feridas doeram mesmo na sua história. Mas depois você vai aceitar tudo isso e se tornar a pessoa que você tem que ser. Seja você mesmo. Se liberte dessas dores, se liberte dessas máscaras e seja você, porque esse é o seu maior poder. Esse é o seu maior poder. Estava falando aqui de como curar as feridas emocionais, como a gente pode curar essas feridas, da importância da gente curar essas feridas, da gente não ficar segurando essa dor e da gente fazer essa dor o nosso maior impulso, da gente pegar essa dor e fazer transcender essa dor. O que é transcender? Eu fazer dela a minha força. Por isso a gente precisa tomar consciência cada vez mais de quem somos, de quais são as nossas dores, daquilo que a gente precisa curar. E aí sim, tudo isso vai influenciar no nosso casamento, no nosso relacionamento e vai ser tudo sempre melhor, porque você vai ser uma pessoa melhor. Então busque curar suas feridas, reconhecer,
Qual a ferida que eu estou tampando? O que eu estou escondendo? E espero que vocês realmente busquem essa cura dessas feridas emocionais e possam cada dia mais potencializar o que tem melhor em você e ser você mesmo e usar desse poder que é ser você. Um grande beijo, até mais!